sobre a proteção divina, está aberto o trabalho da tarde de hoje, de 31ª reunião ordinária, 15ª legislatura da 4ª sessão legislativa. Convido para ocupar a primeira secretaria o vereador Gilberto Alves, segunda secretaria Gilvan Cavalcante. Vamos trabalhar. Vereador Gilvan Cavalcante, proceder à leitura da ata da última reunião. Essa aqui. Com força ou devagar? Devagar. Tem número? Tem. Tem 4, 7, 8, 10, tem. Pode ir ligeiro. Pode ir ligeiro. Mas dá para votar com 10? Para ata dá. Para abrir dá. E água? As duas, como é aqui? Essa e essa? Leitura da ata da 30ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 6 de dezembro, presidência do vereador Múcio Magalhães. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano 2000. Manda parar aí a zoada. Por gentileza. Vereadores, para tomar assento às suas bancadas. Sob a presidência do vereador Múcio Magalhães. A leitura da ata da última reunião. Não. A mesa pede a compreensão, senhores vereadores, que o vereador está lendo a ata da última reunião. Cada um toma assento às suas bancadas, por gentileza. Ocuparam a primeira e segunda secretaria os vereadores Gilberto Alves e André Ferreira, a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que fosse lida as atas. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: ofício número 601/2010, 620/2010, 636/2010, requerimento número 756, 864, 865, da autoria do vereador Marco de Bria, ofício 12.100 da Assembleia Legislativa de Pernambuco, encaminhando indicação de número 5090/2010, deputado Eduardo Porto, requerimento 2231, vereador Gilberto Alves, 2232, vereador Marco de Bria. Discussão única do requerimento 2207/2010, de autoria do vereador Stefano Menudo, formulando voto de aplauso com congratulações ao Clube Esportivo Real da Mostardinha e toda a diretoria, especialmente ao presidente Elias Gonçalves da Silva, pelos 44 anos contribuindo e levando entretenimento para as comunidades do Bongi. Então já vou para a última. Vou pegar uma. Por gentileza, vereadora. Respectivamente das comissões de Finanças e Orçamento, e Defesa dos Direitos Humanos, Defesa da Criança e do Adolescente, Apoio Comunitário, do Contribuinte e do Consumidor. Pela ordem do vereador Josenildo Sinésio, em extra pauta, constou a seguinte matéria: discussão única das faltas justificadas dos vereadores Amaro Cipriano Maguari, Antônio Luiz Neto, Gilvan Cavalcante, João Arras, Marco de Bria. Foi aprovado, não houve o horário destinado ao grande expediente.
termo de não realização da 31ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 7 de dezembro de 2010, presidência do vereador Romildo Gomes. O memorando número 78 de 2010 do gabinete da vereadora Priscila Krause, justificando sua ausência na reunião do plenário no dia 7. Memorando 049, justificando a ausência do vereador Marco Menezes. Em seguida, o senhor presidente declarou suspenso de trabalho por não haver quórum regimental. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão à cantora Andréa Luísa de Oliveira, realizada em 9 de dezembro. Presidência, senhor vereador Aerto Luna. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais, mais ou menos a tratar, convocou a casa para reunir logo em caráter solene, local de costume no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão. Ata de reunião solene em homenagem ao dia alusivo da Bíblia, realizada em 9 de novembro de 2010, presidência do vereador Jardeval de Lima. O orador saudou todos os pastores presentes e fez a leitura da Bíblia em primeiro capítulo do livro de Josué. O último orador, o pastor Jefferson, o orador saudou todos os representantes, agradeceu a presença da sua igreja, agradeceu a Deus e citou os versículos da Bíblia. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações finais e convidou ao senhor Elias Leandro para fazer uma apresentação. Em seguida, iniciou a sessão, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, hoje, no local de costume e no horário regimental. Lida as atas, senhor presidente. Está em discussão as atas. As atas que foram proferidas aqui pelo segundo secretário, em discussão. Se a discussão está sendo aprovada, vereador pessoal, proceder à leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 126, 2010. Vereador Luciano Siqueira. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passar agora um pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Daniel Coelho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na última quinta-feira, em reunião da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito desta casa, nós deliberamos para acompanhar o processo que tem ocupado espaço na imprensa, da possível venda de terreno da Marinha, situado no bairro do Pina. Para acompanhar esse processo, a Comissão de Meio Ambiente dessa casa se faria presente e construiria coletivamente com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de audiência pública que foi realizada na manhã de hoje. Então lá estivemos, como também a assessoria do vereador Luciano Siqueira lá esteve presente na representação dessa casa. E pudemos acompanhar na audiência pública que diferentes públicos representando diferentes instituições comungam do mesmo pensamento. Se pronunciaram na audiência o Ministério Público do Estado através do promotor Ricardo Coelho. Se pronunciou também a Prefeitura da cidade do Recife, representada pelo secretário de Meio Ambiente, Roberto Arraes, a Câmara Municipal do Recife, a Assembleia Legislativa, ou seja, do Judiciário, Legislativo e Executivo, todos os entes do poder público, de forma muito direta e clara, mandaram uma mensagem à Marinha ou a possíveis compradores daquela área, de que a Marinha pode até vender, mas de que nada ali vai ser construído. Foram muito duros os pronunciamentos de todos aqueles que pediram a palavra, e eu acho que a sociedade pode ficar tranquila. Pois quando você tem uma união de diversos partidos, de diversos níveis de poder, do Judiciário, Legislativo e Executivo,
todos no mesmo sentido de preservar aquela área que é uma área tão importante para o meio ambiente da cidade. Eu tenho certeza que só por isso a gente sabe que os possíveis empreendedores não irão insistir em comprar uma área e, consequentemente, estar comprando uma briga com todo o poder público do Estado de Pernambuco. Então, gostaria de passar essas informações ao plenário dessa casa e já comemorar a vitória, que foi uma vitória da sociedade, conquistada hoje pela manhã. A mobilização para defender aquela área foi enorme, inclusive, vereador Maguari, a quantidade de militantes da sociedade civil presente foi tão grande que não couberam dentro da sala. Tiveram que ocupar os corredores da Assembleia, mostrando que a população do Recife está preocupada com a temática ambiental e especialmente com a proteção do manguezal do Pina. A participação dessa casa também foi importante e decisiva no processo. Inclusive fica o convite aos senhores vereadores, pois amanhã, às 10 horas da manhã, na Praça do Arsenal, se fará presente uma comissão composta por deputados estaduais, vereadores da cidade do Recife e representantes do Ministério Público ao prédio sede da Marinha, para conversar, dialogar e comunicar a esta instituição qual é a posição da Câmara do Recife, a posição da Prefeitura do Recife, da Assembleia e do Ministério Público, esperando que haja inclusive a compreensão da própria instituição da Marinha do Brasil e não insistir em fazer a negociação nos termos que está aí colocada daquela área para a troca de residências, de casas, inclusive em outros estados, já que a intenção era se trocar aquele terreno para a construção de moradias para os militares no estado do Rio Grande do Norte. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, presidente. Coelho, em seguida vamos ver a vereadora Aline Mariano. Desligou já. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto, assim como outros, que tem se tornado repetitivo. Mas eu faço questão de voltar a essa tribuna, porque essa casa ela tem que ser respeitada pela força que ela exerce. Portanto, senhores vereadores, na última fala que nós fizemos aqui, desse assunto que temos batido constantemente e que é bom que se diga, deixou de ser um assunto administrativo para ser um assunto jurídico, porque nós temos um parecer do Tribunal de Contas, promovemos uma audiência onde o Procurador-Geral, Dr. Disseu, orientou pelo pagamento de um direito assistido, que é a lei do vereador Antônio Luiz Neto, a lei de número 17.040, e que não está sendo cumprida. Essa história de que, vereadores, estão sendo analisados caso a caso, isso não é verdade. Porque eu fiz um levantamento por função e constatei que em funções diferentes existem pessoas com processos iguais, simbologia iguais, que já foram implantados essa estabilidade. Então, na última sessão, o vereador e líder do governo, José Nilson Sinésio, de certa forma, trouxe uma notícia que eu até posso repassar aqui para os colegas, que eu fiquei, vereador Jairo Brito, muito entusiasmada, depois de quase um ano e meio de falas nessa tribuna, depois de uma audiência pública que nós fizemos nessa casa, e depois de uma composição com 7 vereadores, eu fiquei bastante entusiasmada quando ele disse que não seria necessário essa formação de comissão para conversar
sobre essa questão que, na minha visão, deixou de ser uma visão administrativa para ser uma visão política, porque está, sim, acontecendo apadrinhamentos em relação a essa lei, que deixa de ser de um vereador para ser de todos os vereadores e da população. Então, o vereador, líder da oposição, disse de uma forma muito clara que a comissão, vereador Daniel, ela não tinha mais sentido, porque esse assunto já era um assunto resolvido. Eu estou voltando aqui, depois de 10 dias, para dizer, vereador Romildo, que fez uma fala muito dura também em relação a isso, que o assunto não foi resolvido, além de não ter sido resolvido, eu ainda aguardo essa audiência com o então prefeito em exercício, Milton Coelho. É bom que se diga que essa composição, ela é uma composição suprapartidária. Nós temos na composição dessa comissão o futuro presidente dessa casa, Jurandir Liberal. Temos o autor da lei, vereador Antônio Luiz Neto. Temos o primeiro secretário, Augusto Carreiras. Temos Jairo Brito representando o PHS. A vereadora Vera Lopes representando o PPS. Então é uma comissão, e o vereador Marco Menezes representando um DEM. É uma comissão suprapartidária e, senhor presidente, nós não tivemos, por parte do Poder Executivo, esse problema resolvido ainda, como também ainda não fomos recebidos pelo prefeito em exercício, doutor Milton Coelho. Então eu pediria, além do líder do governo ter feito aqui esse anúncio, que ele possa agilizar, junto ao Poder Executivo, essa audiência que é muito importante para todos que representam esse poder. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Aline. Senhor presidente. Priscila Krause. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marco Menezes. Em função do que a minha colega colocou agora há pouco, curiosamente, eu estou com o Diário Oficial. Eu não sei se ela citou, que eu não escutei o discurso dela todo. No dia 11 de 12, portanto, hoje é? 2 dias atrás, o Diário Oficial dá aqui a estabilidade financeira concedida para 3 funcionários. Lúcia Pereira de Andrade, Margarida de Araújo, Juraci Gomes de Melo, mais 3, está saindo em doses homeopáticas, né, e ninguém sabe qual o critério de que talvez seja esse, né, de analisar caso a caso, beneficiar um, o outro não, o grupo tal, beneficiar aquilo e tal. Eu não sei se seria o caso desta comissão fazer analisar o caso a caso para ver quem cada uma dessas pessoas que estão sendo nomeadas tem ligação, né? Porque a comissão até hoje não foi recebida. E aqui tem mais 3 casos. O líder do prefeito diz que vai resolver. O vereador Antônio Luiz Neto disse ali que falou com o prefeito, ele disse que ia resolver, né? E fica aqui, mais 3 saiu, né? Obrigado. A mesa ouviu a parte do Vossa Excelência. Eu acredito que ele está resolvendo paulatinamente, chegar à conclusão de resolver de todo. Em seguida, a vereadora Priscila Krause. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós estamos vendo nos últimos 10 dias uma polêmica se estabelecer mais fortemente do que o habitual entre a Prefeitura da cidade do Recife e o Tribunal de Contas, no que diz respeito à elaboração do edital de licitação da Via Mangue. O tribunal tem um posicionamento extremamente duro, questionando vários aspectos, como o projeto executivo incompleto, como falhas na documentação, nos próprios estudos de terreno, questionando
a aprovação de um EIA-RIMA sem um projeto executivo completo, e por aí se colocam vários questionamentos. Esse projeto ele já foi amplamente debatido aqui na casa. Acho que há uma semana eu estive nessa tribuna chamando a atenção para o fato de que o empréstimo que seria fundamental para a execução desse projeto está mais uma vez atrasado, porque a Prefeitura retirou o projeto daqui da casa, pedindo autorização para adquirir o projeto, porque ele não atendia às regras estabelecidas, tanto pela Caixa Econômica Federal, como pelo PAC. Diante de toda essa polêmica colocada, e pelo posicionamento da própria URB, afirmando também categoricamente que não tem fundamento nenhuma das questões levantadas pelo Tribunal de Contas, e uma vez que a licitação ela está prevista, se eu não me engano, para o dia 26 ou para o dia 27 desse mês, nós resolvemos então entrar com um pedido de audiência pública para o dia 21 de dezembro, isto é, de terça-feira de amanhã, há 8 dias, para que essa polêmica que se dá entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura da cidade do Recife venha para essa casa, e para que nós possamos aqui discuti-las e fazer parte de um assunto extremamente importante para a cidade do Recife. A Câmara decididamente não pode ficar à margem dessa discussão, dessas informações. Ao mesmo tempo, em relação a isso também, estou entrando com um pedido de informação, solicitando da Prefeitura cópia de todo o material que foi enviado para análise do Tribunal de Contas referente a este assunto. De maneira que eu já deixo o convite formulado aos demais vereadores e vereadoras para que compareçam a esta casa no plenarinho na terça-feira, dia 21, às 9 da manhã. Muito obrigada. Obrigado, vereador Priscila Cláudia. Convidado o vereador Gilberto Alves para ocupar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, no último final de semana, uma das mais importantes orquestras sinfônicas do país completou 80 anos de fundação. Talvez o fato de ser a mais antiga orquestra do Brasil em atividade ininterrupta já fosse motivo suficiente para qualquer tipo de homenagem. Entretanto, o trabalho realizado pela Orquestra Sinfônica do Recife vai além da relação temporal e se confunde com a história do povo e da cultura da nossa cidade. Fundada em 1930 pelo maestro Vicente Fittipaldi, a Orquestra Sinfônica do Recife, OSR, surgiu em meio às transformações ocorridas no Brasil na década de 30, que desencadeou o processo de modernização do país. Foi no dia 30 de julho daquele ano que aconteceu no Teatro Santa Isabel a primeira apresentação oficial da Orquestra Sinfônica do Recife. A partir daí, a orquestra tem se destacado como uma das mais tradicionais orquestras brasileiras e uma das melhores e mais atuantes do Norte e Nordeste. Teve como regentes, além de seu fundador, os maestros Mário Câncio, Guedes Peixoto, Eleazar de Carvalho e o maestro Carlos Veiga, entre outros. A partir de 2001, o maestro Osman Giuseppe Gioia assumiu o papel de diretor artístico e regente titular da orquestra. Nomes ilustres como Vila Lobos, Francisco Mignone, Malus Nobre estiveram aqui apresentando suas obras. Grandes regentes e solistas, a exemplo de José Sequeira, Arthur Moreira Lima e Nelson Freire, também emprestaram seus talentos à Orquestra Sinfônica do Recife. Nas últimas temporadas, a filosofia de ir aonde o povo está
tem levado a Orquestra Sinfônica do Recife a se aproximar de movimentos artísticos locais e da juventude, incluindo em seu repertório arranjos sinfônicos do melhor da música popular internacional, brasileira e pernambucana, baseada na fusão do erudito com o popular. Sob a regência do maestro Osman Guioia, a orquestra lançou os CDs Sivuca Sinfônico, Tributo ao Trabalhador, Pixinguinha Sinfônico Popular, e teve participação com a Fantasia Carnavalesca sobre Vassourinhas, de Clóvis Pereira, no CD 100 anos do frevo. Ultimamente, a orquestra tem realizado uma média de 32 concertos anuais, incluindo apresentações comunitárias que proporcionam música clássica gratuita para a população recifense nas suas comunidades. Buscando promover a inclusão cultural e uma aproximação entre expressões eruditas e populares, a orquestra ainda faz apresentações didáticas voltadas para jovens pertencentes às camadas mais humildes da população. Através de recursos multimídia, o público pode compreender aspectos das obras eruditas, entender a formação de uma orquestra e fazer um passeio pela história da música. O objetivo é formar novas plateias para a música erudita na cidade. Entendendo que o papel da Orquestra Sinfônica do Recife ultrapassa a seara musical e se debruça sobre um importante trabalho social de valorização da cidadania por meio da arte, é que propusemos a confecção de um selo comemorativo aos 80 anos da orquestra. Desejamos, portanto, vida longa a este tão valioso projeto que é o motivo de orgulho de todos os recifenses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto Alves. Em seguida, vereador Stefano Menudo. Vereador Inácio Neto. Tem mais nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Vamos passar agora ao prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2251, do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Teatro, discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 2256, do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores que aprovam, está aprovado. Senhores vereadores. Há 25 vereadores presentes. Portanto, o número suficiente para deliberar sobre qualquer matéria. Tem número suficiente para deliberar qualquer matéria. Vereador Gilberto Alves, apreciar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2242, 2243 e 44. Todos do vereador Alexandre Lacerda. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2245, 2246, 47, 48, 49 e 2250. Todos do vereador Alfredo Santana. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Foi solicitado, senhor presidente, o adiamento do requerimento 2252. Então vamos aos requerimentos seguintes. Discussão única do requerimento 2253, 2254 e 55, do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2257 e 58, do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 2259, da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, como estão aprovados. Única do parecer 512/2010 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 3 de 2010, de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Em discussão, parecer. Não há quem queira discutir. Encerrada a discussão, aprovado. Discussão única do parecer 503/2010 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 38/2010, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, votação.
Aprovado. Discussão única do parecer 514 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 57/2010, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 327, 334 e 162 de 2009, das comissões de Legislação, Justiça, Segurança Pública e Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 41/2009, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Os pareceres. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão do parecer 220 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Criança e Adolescente, do Contribuinte, Consumidor e do Apoio Comunitário, opinando pela aprovação do projeto de lei número 39/2010, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 397 e 384 de 2010, das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte, da Criança e do Adolescente, do Consumidor, do Apoio Comunitário, opinando pela aprovação do projeto de lei número 71 de 2010, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Em discussão. Encerrada a discussão. Senhores que a própria comissão. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei número 72 de 2010, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Parecer. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 171, 205 e 281 de 2009, das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, Defesa dos Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, do Contribuinte, do Consumidor, do Apoio Comunitário, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 62 de 2009, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Primeira discussão, maioria absoluta, dos pareceres 496 e 503 de 2010, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 14 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que cria efetivos no âmbito da administração direta do município do Recife e altera dispositivos da lei 17.108, de 27 de julho de 2005, em relação aos quantitativos de cargos em comissão e funções gratificadas. Em discussão os pareceres. Vai encaminhar a votação o vereador Jurandir Liberal? Vai discutir a matéria. Senhor presidente, nós já discutimos esse assunto, eu queria só encaminhar a votação, dizendo que, conforme eu combinei com os companheiros da oposição, nós traríamos as informações aqui necessárias desse projeto de lei, esclarecendo que a Prefeitura está realizando essa incorporação de 296 profissionais, tendo que a maioria foi do concurso realizado em 2008. Então, em 2008, foi realizado concurso para médicos, no total, e está sendo previsto 11 cargos de analistas clínicos, 30 cargos de auxiliar de laboratório, 25 cargos de atendente consultório, 150 cargos de enfermeiros para o SAMU e 80 cargos de enfermeiro com carga horária de 30 horas semanais para acolhimento nos SPAs, nas policlínicas de água fria. E desse conjunto, apenas não tem ainda o novo concurso, foram 25 cargos de atendente e 30 cargos de auxiliar de laboratório, vai precisar de fazer concurso público. Essas informações que a gente precisava complementar na nossa fala da semana passada. Portanto, a nossa orientação era que esse projeto seja aprovado na casa para permitir a melhoria na qualidade da saúde da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão os pareceres.
Os pareceres estão em discussão. Vereador, líder do governo, vai encaminhar a votação? Então, vai encaminhar a votação, Vossa Excelência? Senhores que votam favorável aos pareceres, digam sim. Vota contra, digam não. Dá a votação. Posso encaminhar a votação, senhor presidente? Vossa Excelência, encaminha a votação. Solicito aos senhores vereadores que votem sim na matéria. Gostaria de solicitar aos vereadores que votem não contra a matéria. Tá, e é o que vai derrotar o governo. Só temos 18. Marco Medeiros não está aqui. Ah, marca aqui, ó. Marca aí. Vota, vai, escute. Josimar. Pode ser, cara. Vota. Peraí, tá certo. Tá certo. Já tem 15. Já tem 15.
Aprovado com 19 votos sim, 5 não. Encerrado a votação. Encerrada a votação, aprovado em primeira discussão, 21 votos sim e 5 não. Aprovado em primeira discussão. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que retire da pauta deixa eu ver aqui. O projeto, os pareceres 492 da Comissão de Legislação e Justiça correspondente ao projeto 15. Solicita a Vossa Excelência, porque esse projeto ainda vai ser fruto de negociação e posteriormente a gente solicita para voltar à pauta. A mesa defere o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que fosse retificado o meu voto, que eu achei que tinha votado não e ali apareceu sim. Eu devo ter clicado errado. Gostaria que fosse modificado o meu voto antes da proclamação. Vossa Excelência é um parlamentar. Certo? Vai me dar lição de moral, presidente? Vários mandatos aqui. Vai me dar lição de moral, presidente? Mas eu vou atender o pedido de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, quando for votar a próxima vez, preste mais atenção aí. Tá bom, senhor presidente. Olha, eu vou... 3/5, bom. Fala aí. Continuando, primeira discussão, 3/5 dos pareceres 504, 507, 2010, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, em conjunto com Finanças e Orçamento, e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 18 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a construir 5 centros municipais de educação infantil em terrenos cedidos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Pernambuco Participações e Investimentos S.A. per parte e pelo Rotary Clube do Recife Boa Vista, pelo prazo mínimo de 20 anos, fim do qual se extinguirão os direitos do município sobre os bens construídos e cedidos, bem como das emendas modificativas da Relatoria Geral de Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Comissão de Legislação e Justiça. Está em discussão os pareceres. Está em discussão os pareceres. Ninguém quer discutir, está encerrada a discussão. É matéria de 3/5. Matéria de 3/5. É favorável aos pareceres? Respondo sim. Caso contrário, não. Solicito aos senhores de usar o painel para votação. Senhor presidente, eu gostaria de conduzir a votação. Vai encaminhar a votação? Encaminhar a votação. Esse é um projeto que tem acordo com a oposição, portanto, também solicito aos senhores vereadores que votem sim na matéria. Será necessário 23 votos sim. O regimento não permite. Eu ainda sou muito. Aí eu faço feito o doutor Raimundo chamar para me candidatar ao Senado. Ainda sou muito novo, rapaz, eu vou uma coisa. Eu meteu assim. Para botar.
pedi para retirar, porque eu não vi Marco Menezes chegar. Não vi. Então não podia correr o risco, não. Ele tinha falado comigo, estava na sala da comissão. Aí o Jurandir disse, endoidou não. É porque se um projeto for derrotado, a responsabilidade é minha. Agora bota um pouco a votação disso aí. Vocês são votações, São 22. Mas aqui tem acordo com a oposição. Quem não votou, vote. Já votou ali, né? Obrigada. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou orientar para não botar mais nenhum projeto esse ano. olha para ver. Eu liguei para todo mundo, já foi aprovado agora. Eu acho que não dá para botar mais matéria em favor. Não, calma, não tem quórum qualificado. Não tem não. Bota esse segundo. Amassar o diabo, viu? Osmar, vai ter dificuldade. Não tem ninguém Priscila não votou, né? Votou. Está em processo de votação. Matéria de 3/5, senhores vereadores. Cadê a Jurandir Liberal? Não votou ainda. Alô? Computa aí meu voto. Computa meu voto. Já tá, votou não? Deixa eu fazer isso amanhã. Não mais ninguém pode votar não, né? Encerrada a votação, todos os vereadores votaram. Como é que está o prefeito? Tá bom. Está tudo bem, também. Cadê? Presidente, resiste meu voto? Sim. Com relação ao problema técnico no painel, da votação, o vereador Francimar Fontes, não foi aceso, mas ele vota sim. Então a mesa, acolhendo o voto de Vossa Excelência, 26 votos sim, 26 votos sim, e nenhum voto contra. Assim sendo, está aprovado em primeira discussão. Os vereadores estão inscritos para o grande expediente. Nós vamos encerrar a sessão. Vamos reabrir
outra sessão para a segunda discussão de apreciar as matérias. Fica encerrado os trabalhos na tarde de hoje, reabrindo logo em seguida. Agora é rápida. Tem agora a segunda votação. Vai encerrar logo nas sacramentais. Maguari saiu? Ah, meu Deus do céu, não aguento não. Esse cara é muito complicado. Está aberto a sessão logo em seguida, conforme foi anunciado. Vereador Gilberto Alves, para a primeira secretaria, e o vereador Gilvan Cavalcante para a segunda secretaria. Solicito o vereador Gilvan Cavalcante proceder à leitura da ata da reunião que terminou agora há pouco. Leitura da ata da reunião ordinária. Sob a presidência do vereador Romildo Gomes. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, que foi feito. Em seguida, fez uso da palavra pela ordem. O vereador, em seguida, a ata foi aprovada, não houve o horário destinado ao grande expediente. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para outra reunião ordinária. Senhor presidente, lida a ata. Feita a leitura da ata, está em discussão a ata. Se há discussão, votação, aprovado. Não há leitura do expediente. Em vereadores inscritos para o pequeno expediente. Vereador Gilberto Alves, para proceder a chamar de segunda discussão das matérias que vamos apreciar. Senhor presidente, 23 vereadores já confirmaram presença em plenário, porém há número suficiente para deliberação de qualquer matéria. Havendo número suficiente para apreciar as matérias da pauta, solicito o vereador Gilberto Alves para proceder à leitura das mesmas em segunda discussão. Segunda discussão dos pareceres 327, 334 e 162 de 2009 das comissões de Legislação, Justiça, Segurança Pública, Defesa dos Direitos Humanos, Contribuinte, Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e Adolescente, opinando pela aprovação do Projeto de Lei 41 de 2009, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Iniciada a discussão, espero que a própria questão aprovado. Segunda discussão do parecer 220 de 2010 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Criança, Adolescente, Contribuinte, Consumidor, de Apoio Comunitário, opinando pela aprovação do Projeto de Lei número 39 de 2010, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Em discussão, iniciada a discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres 397 e 384 de 2010 das Comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Defesa dos Direitos Humanos, da Criança, Adolescente, Contribuinte e Consumidor, do Apoio Comunitário, opinando pela aprovação do Projeto de Lei número 71 de 2010, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Em discussão de pareceres, encerrar a discussão, votação, aqueles que aprovam, permanecem como estão aprovados. Segunda discussão do Projeto de Lei 72 de 2010, da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrar a discussão, votação, aprovado. Segunda discussão
dos pareceres 171, 205 e 281, 2009, nas comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Defesa dos Direitos Humanos, da Criança, do Adolescente, do Contribuinte, do Consumidor, Apoio Comunitário, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social. Opinando pela aprovação do projeto de lei número 62 de 2009, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres 496 e 503 de 2010, das Comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 14 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que cria efetivos no âmbito da administração direta do município do Recife e altera dispositivos da Lei 17.108, de 27 de julho de 2005, em relação aos quantitativos de cargos em comissão e funções gratificadas. Trata-se de matéria de maioria absoluta. Trata-se de matéria de maioria absoluta. Está em discussão os pareceres. Não há quem queira discutir. O vereador Josenildo Sinésio para encaminhar a votação. Solicito aos senhores vereadores, senhor presidente, que vote sim na matéria. A oposição vai encaminhar a votação? Não. Então, senhores vereadores, quem é favorável aos pareceres, digam sim. Quem não está de acordo com os pareceres, vote não. Estão os senhores à vontade para já votar a matéria. Isso aí eu vou votar sim. Certo? Agora não custa nada, dá um votinho assim. Romildo, votei errado. Votou o Vasco. Troca aí, por favor. Vocês votaram? Marco. Não, eu vou trocar. Não voto que eu vou trocar. Vocês olhem, meu coração Foi Augusto, bota assim, na hora que eu estava apertando. Aí infelizmente eu sou da bancada de oposição, tenho que refazer. Eu corri. Então, peraí, professor. Não, é boa informação. Tá aqui, Romildo. Tá aqui, ó. Não, o senhor agora aqui botar no chão. Não, bota agora. Pronto, aí, registrou agora. Aí, pode trocar, no meio. Aí. Ele troca sozinho mesmo. Trocou, ele escuta, o bicho é inteligente. O amarelo é baseado. Encerrada a votação, 20 votos sim e 6 não. Aprovado em segunda discussão. Segunda discussão, senhor presidente. Segunda discussão.
Continuando a ordem do dia. Agora é 3/5. Segunda discussão, 3/5 dos pareceres 504 e 507 de 2010, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, em conjunto com a de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 18 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a construir 5 centros municipais de educação infantil em terrenos cedidos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Pernambuco Participações e Investimentos S.A. Perparte e pelo Rotary Clube do Recife Boa Vista, pelo prazo mínimo de 20 anos, fim do qual se extinguirão os direitos do município sobre os bens construídos e cedidos, bem como das emendas modificativas da Relatoria Geral da Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Comissão de Legislação e Justiça. Se encontra em discussão os pareceres, tratando-se de matéria 3/5. Senhores que são favoráveis aos pareceres, vote sim. Quer encaminhar? Se votar contra, não. O vereador José Nilton Sinésio, líder do governo, para encaminhar a votação. Essa matéria, senhor presidente, é uma matéria de acordo com a oposição, então encaminho que todos votem sim na matéria. Senhores vereadores, estão à vontade para votar. Essa é do fim. Tem aqui um extra pauta. Tem aqui um extra pauta. É. Deixa eu botar aqui. É. Falta Gilvan e falta... Só tem 21. Não entra não, Luciano. Vereadores presentes, todos votaram, ou falta quem votar? Todos votaram, então encerrada a votação. Aprovado em segunda discussão. Em segunda discussão, por 25 votos, sim. Não, nenhum. Tem a matéria aqui, extra pauta. Vereador Gilvan Cavalcante. 2293. Pedido de audiência pública no próximo dia 21 de dezembro, da vereadora Priscila Krause. Em discussão, votação, aprovado. Vereador Gilberto Alves, para discussão única dos projetos aprovados. Vamos colocar em bloco, senhor presidente. Redação final. São os pareceres da Comissão de Redação.
Parecer de número 519 ao projeto de lei número 41/2009. O parecer 520 ao projeto de lei 62/2009. O parecer 521 ao projeto de lei 72/2010. O parecer 522 ao projeto de lei 39/2010. O parecer 523 ao projeto de lei 71/2010. O parecer 524 ao projeto de lei 14/2010 do Poder Executivo. E o parecer 525 ao projeto de lei 18/2010 também do Poder Executivo. Todos pela aprovação, senhor. Está em discussão única os pareceres dos projetos que foram aprovados em primeira e segunda discussão nesta tarde de hoje. Encerrada a discussão, votação, aprovados todos os pareceres. Dando prosseguimento, vamos passar ao grande expediente. Primeiro vereador... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, Vossa Excelência desiste? Eu vou desistir, senhor presidente, mas eu quero, com relação à indagação da vereadora Aline Mariano sobre a questão da estabilidade financeira, quero dizer para a Vossa Excelência, e tanto para ela também, que na qualidade de líder do governo, vou tentar agilizar essa reunião com a comissão que foi tirada nesta casa. Em nome da comissão, por solicitação dela, então eu vou tentar encaminhar no sentido de que, mesmo o prefeito já garantiu que vai manter, mas a comissão precisa receber a resposta, como ela, já que foi tirado por Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Aline Mariano, pela ordem. Senhor presidente, eu estava inscrita e ia falar no grande expediente exatamente sobre esse assunto, a questão da estabilidade. Como líder da oposição, o líder do governo, vereador Josenildo Siné, se manifestou dizendo que vai agilizar, junto ao prefeito em exercício Milton Coelho, a audiência pública que nós aprovamos regimentalmente nessa casa. Então, eu não vou fazer a fala em função desse acordo que acabamos de fazer aqui. De forma que esperamos que essa audiência com o prefeito em exercício, vereador presidente Romildo, ela seja positiva, de forma que a gente possa dar a data da resolução dessa lei que vem se arrastando há anos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Dando sequência ao grande expediente, vereador Inácio Neto. Ausente. Vereador Estefo Menudo. Desiste. Vereador Daniel Coelho. Ausente. Aline Mariano já desistiu. Não havendo mais nenhum vereador inscrito. Mas aqui, vereador Luiz Eustáquio, para o tempo de liderança. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, quero agradecer aí a gentileza de ter cedido a gente uma fala no tempo de liderança, mas eu gostaria de registrar rapidamente dois temas importantes. Primeiro, na última sexta-feira, pela manhã, nós tivemos ali na Prefeitura da cidade do Recife o lançamento do trabalho de consultório de rua para poder fazer frente à questão do crack. Foram instalados 5 escritórios de rua, vereadora Helena. Mas foi instalado aqui, no nosso município, 5 escritórios de ruas, 6 consultórios de ruas, 6. Que é um convênio com o governo federal, mas quero dizer que foi brilhante o trabalho feito pela nossa Secretaria de Saúde, que pôde realmente ir atrás dessa verba para poder instalar aqui no nosso município. Até porque nosso município é o município que mais tem consultórios de ruas instalados no Brasil. Então, demonstra a agilidade que a Secretaria de Saúde está tendo no sentido de buscar fazer o combate ao crack. Participei ali como representante da Frente Parlamentar de Combate ao Crack. Fiz questão de ressaltar a presença dos outros representantes dessa frente, não estando presentes, mas a sua participação
coloquei a necessidade da prefeitura ampliar a visão no sentido de que não pode analisar a questão do crack apenas com uma visão, que é a visão da redução de danos. Ela tem que ampliar no sentido, até porque eu fiz menção que nós aprovamos no orçamento aqui para que se construa um albergue terapêutico que possa também internar as pessoas no município do Recife, que não passe apenas ir de manhã e voltar, ou pelo menos apenas um mês, mas que você pudesse ter internação até 6 meses, esse albergue sendo do nosso município. Coloquei isso, mas entendo que ainda nós vamos precisar muito mais estar discutindo com a nossa secretaria, porque a gente percebe que existe uma ligação muito forte com a questão de apenas uma estratégia, que é a redução de danos, sem entender que nós precisamos, para a questão do crack, usar todas as estratégias disponíveis, não apenas a da redução de danos, mas também da abstinência total, porque eu, pessoalmente, entendo, trabalhando nessa área já há vários anos, dirigindo uma casa de recuperação de pessoas viciadas em drogas, entendo que a abstinência total ela é muito mais efetiva do que a redução de danos. Mas a gente vai trabalhando como pode, fiz questão de ressaltar lá a importância da prefeitura usar todas as estratégias. Já tive a oportunidade de conversar com o secretário, que ele também entende como nós, mas a equipe do secretário a gente percebe que ela é formada, inclusive a equipe do consultório de rua é a equipe de redutor de danos. Ou seja, se eu sou a equipe de redutor de danos, eu vou sempre pensar só em reduzir. Eu não vou pensar em abstinência total. É essa preocupação que eu tenho, que da equipe já ser formada nessa linha. Mas foi muito importante. É importante saber que a prefeitura, que o nosso prefeito está na frente, que a secretaria está realmente atuando fortemente nessa questão e a gente percebe da intenção de fazer o melhor. E quando a gente for poder construir coletivamente, eu falei que a Câmara Municipal do Recife vai estar acompanhando, vai estar participando, porque nós queremos participar da discussão dessa política, porque a gente entende que essa política para o município é muito importante e é importante para toda a nossa sociedade. Então é nesse sentido que a gente entende da importância da gente poder estar, que a gente possa estar realmente trazendo. Outra coisa, eu vou citar o nome da vereadora Arline Mariano, que é companheira nossa da comissão, e também a vereadora Priscila Krause, que também participa conosco nessa comissão e tem compromisso aqui nesse município com o combate ao crack. Mas eu queria aproveitar também para registrar que hoje é o dia onde nós comemoramos o Dia dos Deficientes Físicos Visuais, que é um dia importante e que a gente precisa estar realmente registrando, porque é uma luta grande, a luta dessas pessoas que têm deficiência visual. Inclusive está se buscando fazer um grande encontro nacional dos deficientes visuais aqui em Pernambuco. Até hoje eu fui procurado por uma pessoa que está na organização desse encontro, pedindo ajuda da casa. Depois eu vou participar na comissão de saúde para ver o que a gente pode fazer para ajudar a fazer esse encontro nacional dos deficientes visuais. Ao mesmo tempo que eu queria também parabenizar os guardas de Edemias, que hoje é o dia municipal dos guardas de Edemias da cidade do Recife. Hoje é dia municipal dos guardas, foi uma lei aprovada aqui, na época, pelo vereador Mozart, e eu quero registrar também, parabenizar esses companheiros que vivem trabalhando no nosso município, fazendo esse trabalho da prevenção de Edemias, e são grandes companheiros. Então, eu gostaria de poder estar fazendo esse registro e parabenizar os guardas de Edemias, parabenizar o SINDAX, o Sindicato dos Trabalhadores, dos Trabalhadores Agentes Comunitários de Saúde e guardas de Edemias. E dizer que no próximo dia 15, nós vamos estar aqui fazendo nesta casa, nós solicitamos para ver se a gente poderia, depois da manhã,
usar o grande expediente para fazer uma homenagem ao Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Guarda de Endemias, que eles estão fazendo 10 anos de existência no nosso município, no nosso estado. Obrigado. Vereador Luiz Eustáquio, muito obrigado. Em seguida, vamos ver Aline Mariano, tempo de liderança. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Você quer ser também falado, tempo de liderança? Senhor presidente, colegas vereadores, eu não poderia deixar de usar a tribuna quando se fala nessa epidemia na nossa cidade, que é o crack. E dizer ao vereador Luiz Eustáquio que, de fato, ainda há muito que se fazer. Esses consultórios que nós temos hoje, que é um plano federal, é importante que venha para os municípios, é importante que se implante esses consultórios de rua, até para que se detecte de uma forma mais fácil o usuário. Mas dizer aqui, vereador Luiz Eustáquio, que precisa ser feito realmente muito mais, envolvendo especialmente essa frente parlamentar que se criou aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que não adianta a gente trabalhar no que diz respeito apenas à cura. Nós temos que trabalhar especialmente na prevenção. E na última audiência pública que eu realizei aqui, vereador Luiz Eustáquio, a gente percebia que todas as reivindicações, por exemplo, dos conselhos tutelares e dos conselheiros, elas não foram atendidas ainda. Eu denunciei já por várias vezes nessa casa, e como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu me sinto muito tranquila e muito preocupada ao mesmo tempo para fazer tecer todas as críticas em relação ao que tem sido o sucateamento na assistência social. Essa secretaria que está aí, que não tem respondido às demandas no que diz respeito ao aspecto social, e que é importante, porque é ali que se previne. Quando a gente fala em combater as drogas, o crack especialmente, e a gente fala apenas no fim, nos ambulatórios ou nos centros de referência que são importantes, é verdade, nos albergues terapêuticos, a gente está esquecendo do início, que é a prevenção. E a prevenção se faz junto à assistência social, junto aos conselheiros tutelares, junto à rede que deveria funcionar. E tudo isso desencadeia em 2 secretarias. Secretaria de Assistência Social, que mudou de gestor e não mudou a política continua fraca, deteriorada e sucateada. Portanto, vereador, é importante que, além da gente poder trazer para essa uma audiência, uma nova audiência, e essa frente poder aqui discutir essa epidemia na nossa cidade, a gente possa trazer esses atores. E esses secretários que nós, que participamos da frente, fizemos questão de ir lá, expor e dividir o problema, e nos oferecer para participar diretamente de todas as ações. Trazer o secretário de Educação, Esporte, Lazer, trazer a Secretaria de Assistência, de Direitos Humanos, de Saúde e de Educação, para que a gente possa, de certa forma, fazer uma política integrada. Isso sim resolve. Mas uma política dissociada, como essa que está aí, que só se procura a cura, e não a cura de uma forma eficiente. Porque era importante que a gente pudesse ter centros de referência, onde esses jovens, ou como queiram chamar, albergues terapêuticos, como Vossa Excelência colocou aqui, que esse jovem ele possa fazer, de fato, um tratamento de até 9 meses. E não esse faz de conta que está aí. Então, cadê as políticas? Cadê o conselho? O conselho que, infelizmente, está aí. Para quem quiser ver, o conselho de álcool e outras drogas, está aí. E Vossa Excelência sabe disso, porque tem se empenhado
principalmente em relação a esse tema, a esse foco. Então está aí o Conselho totalmente desestruturado. Então essa política, vereador Luiz Eustáquio, ela é para valer? Ela é de uma forma integrada? Ou não adianta a gente tentar fazer essa política de forma dissociada? Portanto, fica aqui a referência de que é importante sim os consultórios de rua. É uma ação do governo federal, mas é importante que o governo municipal possa trazer as secretarias afins para que possa fazer uma política integrada. E pelo menos na pasta que eu tenho acompanhado, que é onde se previne, vereador, eu lamento em dizer que todos os agentes políticos, os agentes sociais, eles estão desassistidos, com vontade de trabalhar, mas sem as mínimas condições. Foi isso que demonstramos na última audiência e quem é da área social sabe perfeitamente do que eu estou falando. Muito obrigada. Presidente, pela ordem. A vereadora Aline Mariano. Pela ordem, presidente. A vereadora me citou. Pela ordem, vereador Luiz Eustáquio. Rapidamente, que eu tenho 1 minuto pela ordem, quero dizer o seguinte, que o que a prefeitura tem apresentado é que realmente ela tem trabalhado numa política integrada, exatamente com todas as secretarias citadas pela vereadora, inclusive também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E segundo, eu gostaria também de poder estar, a partir da frente, que a gente pudesse, vereadora Aline, estar chamando no próximo ano, no início do próximo ano, até março do ano que vem, a gente poder chamar aqui uma grande audiência pública para tratar esse assunto com o município, inclusive convidando alguns setores de fora desse estado. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário lá de Minas Gerais, o secretário Clóvis, de Políticas de Combate à Droga lá de Minas Gerais, e ele se colocou à disposição de vir até Recife para discutir conosco. Também o presidente do Conselho lá de Minas Gerais. Então eu queria estar encaminhando que a gente vai estar oficializando a casa para que a gente, em março do ano que vem, possa estar fazendo pela Frente Parlamentar de Combate às Drogas, ao crack, essa grande audiência pública, trazendo os atores da Prefeitura e também trazendo os atores de fora que podem contribuir para a melhoria do nosso Estado. Obrigado. Vereador Luiz Eustáquio, a mesa solicita Vossa Excelência de encaminhar esse pedido de Vossa Excelência para a mesa diretora, no sentido para ser tomada providência com relação às pessoas que irão participar, como também a data prevista que vem o nosso amigo aí, secretário de Minas Gerais, participar. Certo? Oficialize a mesa. Não havendo mais nenhum orador inscrito para o tempo de liderança, nem para explicações pessoais, fica encerrada a sessão na tarde de hoje, convocando os senhores vereadores e vereadoras para amanhã, no horário regimental. Está encerrado o trabalho.